Então, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como a gente já tinha comentado na nossa, no Instagram, né, nas mídias aí, das redes sociais, estou aqui com o Rodrigo. Rodrigo que é historiador, Rodrigo que é guia turístico na Rússia. Você também pega pacotes ali em outros países da região, Rodrigo? Como é que é a situação? Olha, primeiro, bom dia, Raoni, agradeço o convite. Não é que Vamos, nada. vamos conversar aqui hoje, uma conversa informal, mas, enfim, tratar de temas de história. Sim, já trabalhei na Armênia, eu trabalhei na Geórgia, só que a pandemia mudou muito essa dinâmica, né? Eu não tenho saído da Rússia nesses últimos, desde o início da pandemia, eu não saí daqui. Mas eu conheço bem quase toda a ex-União Soviética, vários locais que a gente vai comentar aqui hoje, eu conheço bastante, sim. Sim, Eu tenho uma exceção aí no meu histórico de viagens pela antiga União Soviética, que é a Ásia Central, que era justamente uma região que eu estava planejando visitar antes da pandemia, e aí, enfim, todos os nossos planos foram acabou não dando mudados certo. aí. Mas para o futuro, sem dúvida, é um local que eu Vale a pena, desejo vale a visitar. pena. É muito bonito, né? Aquela natureza no Cazaquistão, arquitetura no Uzbequistão, aquelas montanhas ali no Quirguistão, Tajiquistão. Para quem não sabe, pessoal, é essa região aqui, ó, essa região que engloba esses países aqui, não Afeganistão, no caso esses países aqui, ó, Cazaquistão, Uzbequistão, os quistões, né? Tajiquistão, Quirguistão. É... Então, Rodrigo, e já tem muito tempo que você trabalha como guia? O Rodrigo, como ele já no projeto dele, ele compartilha bastante informações, né? Tem muitos anos já que você trabalha como guia, Rodrigo? Olha, vai dar 8 anos que eu trabalho como guia. Eu vivo há 10 aqui em Moscou. Uhum, Eu estou em São Petersburgo no momento. A trabalho eu fico entre essas duas cidades e eventualmente outras, mas principalmente entre Moscou e São Petersburgo. Moro em Moscou, estudei lá uhum, história, sou historiador, e já faz 10 anos que eu moro na Rússia e quase 8 anos trabalhando com turismo. uhum. É, é uma experiência. É uma experiência. Ô, Rodrigo, uma É, coisa que acredito que todo estudante de língua russa, ele tem esse questionamento, entende? Assim, porque a União Soviética foi um fenômeno bastante intenso na história do país e do mundo, na verdade. A gente está falando aí de um claro. país que era imenso, um país que era muito grande, a gente pode falar aí maior até do que a América do Sul, entende? A gente pode comparar com a América Latina inteira, um país só, entende? Então, quer dizer, Uhum. ao longo da história aí, não é qualquer país que conseguiu uma façanha desse tamanho, né? Um tamanho tão grande. E, bom, como é que é hoje a relação dos russos com esse passado deles? Isso daí é uma pergunta muito comum que eu encontro, inclusive, com meus estudantes de língua russa, entende? Como que você encara aí, que é hoje a relação do russo com essa identidade deles com relação ao próprio passado? Olha, ela é ambígua. Você mencionou que a União Soviética teve uma enorme importância na história da Rússia e na história mundial. Eu acho que não é exagero dizer, inclusive, sou nem eu que digo isso, vários historiadores, nominalmente, eu posso citar aí o Eric Hobsbawm, muito, muito lido no Brasil também, traduzido, que a Revolução Russa ela definiu o século XX. Ele até faz uma datação própria do século XX, num curto século XX, que começa com a Revolução Russa e termina com o final o fim do Bloco Socialista, lá em 89, depois em 91, o fim da União Soviética. Então, o século XX foi muito influenciado por esse evento, o que a gente chama de Revolução Russa, mas que não é nem o termo correto a se utilizar, né? Porque a gente vai falar hoje desse vasto país que era a União Soviética e a gente vai ver que está muito longe de ser apenas a Rússia, né? A gente está falando de um país extremamente multiétnico, é, multicultural, mesmo multirreligioso,
que era ocupava aí 1/6 da superfície terrestre. É muito grande. Enorme. E até hoje, né? A Rússia ainda é um país enorme, mas naquela época, então. E, bem, a relação com os russos ela é ambígua. Vai depender muito com quem você está falando. Vai depender de onde é essa pessoa, a faixa etária dela, a posição dela na sociedade, né? A classe dela, enfim, a situação social dela. Pobre, claro. Tudo isso vai afetar como a pessoa vai responder a esse questionamento. A etnia também, né? A etnia, sem dúvida, são vários os fatores que vão aí influenciar na maneira como essa pessoa enxerga a história. O que eu posso dizer de maneira geral, aí um pouco, claro, generalizando, é que a juventude, as pessoas que não vivenciaram a União Soviética ou vivenciaram muito pouco, a maioria delas tem um desconhecimento muito grande e um desinteresse até da própria história e da história do país, e são muito mais influenciadas hoje pelo YouTube, enfim, pelas mídias, não muito diferente, eu acho, de outros países. O Brasil também, né? A gente consegue notar essa tendência bastante viva. E uma narrativa que acabou se tornando preponderante, porque, né, ao final da União Soviética, houve, por parte do Ocidente, uma atitude aí triunfalista, e o que a mídia propaga, e que os meios, a indústria cultural, os produtos de consumo de massa, quando tratam de União Soviética, geralmente tratam de uma maneira bastante caricata, até preconceituosa, e isso acaba, enfim, gerando repercussões. E se você pegar o pessoal mais velho, aí você vai encontrar um grupo, especialmente pessoas que viveram ali a década de 70, década de 60, 70 e início dos 80, um grupo bastante mais saudoso da União Soviética, porque é um grupo de pessoas que viveu a União Soviética, digamos, no seu auge. Década de 70 foi o momento em que, em questão de qualidade de vida, de acesso a bens de consumo, época do Brezhnev, época que é chamada por muitos na historiografia de era da Rússia Zastoi, já estou esquecendo. Estagnação? Era da estagnação, exatamente. A era da estagnação, que, apesar desse nome, foi, né, depois do pico vem a queda, né? Então, foi o auge da União Soviética e as pessoas, de fato, numa média, gozavam de uma qualidade de vida melhor do que a média de hoje. E muito melhor se a gente contar os anos passados, né? Principalmente a década de 90, que foi trágica aqui na Rússia, início dos anos 2000, uma questão de acesso, de garantia de ter um emprego, estabilidade, acesso à moradia, e mesmo até coisas como alimentação. Se a gente pegar o consumo calórico do cidadão soviético médio, ele era maior até do que nos Estados Unidos, que é a primeira economia do mundo. No final ali. No Brezhnev e ainda para o final mesmo, da década de 80. E a Rússia só tem alcançado... exatamente. E a Rússia só tem alcançado esses padrões recentemente, coisa de 5 anos para cá, que a Rússia começou a alcançar o padrão no final da década de 80. Porque os anos 90 foi uma queda livre, terrível para o país. Nos anos 90 então, foi terrível. Essas pessoas, elas normalmente já vão ter um olhar mais saudoso. Mas aí, claro, vai depender de outros fatores, não vai ser todo mundo, enfim. E não é todo mundo que vai conectar imediatamente a própria vida, o fato de elas terem vivido melhor naquela época, diretamente com o sistema vigente no país.
apesar de que as pesquisas mostram, hoje em dia, a gente sempre sai nas reportagens do Ocidente, as pessoas surpresas. O Instituto Levada aqui da Rússia, que é um instituto, inclusive, bastante pró-Ocidente, uma orientação mais liberal, mas é o principal instituto de pesquisa do país. Desculpa te interromper, Rodrigo. A gente poderia traçar, de repente, uma analogia do Instituto Levada, que não dá para a gente fazer, obviamente, essa relação com... Alô? Parece que deu uma travada aqui. Voltou. Então, a gente poderia, de repente, traçar uma analogia desse Instituto Levada, talvez com o IBGE ou com o Datafolha. Como é que a gente pode colocar esse... Acho que seria o Datafolha, porque é um instituto privado, né? O IBGE já é uma instituição pública. Seria uma espécie de um Datafolha, mas que faz pesquisas, assim... O Datafolha também faz, mas a gente acaba escutando mais nas eleições, né? O Levada, ele é bastante ativo e é uma referência importante aqui na Rússia, é de uma orientação mais liberal. O fundador, inclusive, que dá o nome ao instituto, era uma figura aí desse final da União Soviética, início da Federação Russa, de orientação mais liberal, mas, de toda forma, faz com que fique ainda mais insuspeito o resultado de uma pesquisa que afirma, recentemente saiu esse ano ainda, que afirma que mais de 60% da população hoje na Rússia considera que o sistema socialista vigente no período soviético é melhor do que o atual sistema da Federação Russa. São vários os fatores. Existe o elemento saudosismo, que é sempre colocado, mas existe o fato objetivo de que, em muitos aspectos, havia muito mais estabilidade naquela época do que há hoje. E a Rússia, de fato, ela nadou de braçada aí no início dos anos 2010, ali na virada da década de 2000 para 2010. A economia ia muito bem, enfim, também por causa do preço do petróleo e tal, mas está ocorrendo uma queda por causa das sanções, e as pessoas estão sentindo isso. Eu só vou parar aqui a compartilhamento para conseguir ver de maneira mais ampla. Ver você, né? Só vou parar aqui. Pronto, podemos prosseguir. Acho que assim fica melhor, né? Mas então, você ia comentando. Então, a gente consegue notar hoje como é que eu posso dizer? Uma certa defasagem no ritmo de crescimento da Rússia? A gente pode falar isso? Hoje, o globo está sofrendo uma crise global, né? Exatamente. Tem uma questão da inflação no Brasil mesmo, né? Infelizmente. Bom, exatamente. Falando com brasileiros, todos notam no dia a dia, né, a piora. E aqui também está ocorrendo, somada a esses fatores de sanções, de problemas nas relações com o Ocidente. Agora mesmo está uma falação grande em torno de uma suposta invasão da Ucrânia que a Rússia estaria tramando. Então, essas tensões geopolíticas... mais barato, né? Infelizmente, é o que a gente consegue pouco notar. calcado na realidade, mas que, infelizmente, afeta as possibilidades aí. De repente, você que está assistindo agora aqui esse nosso vídeo, essa questão dessa possível invasão da Ucrânia seria baseado na crise de imigração que a gente está tendo hoje, na divisa da Belarus com os países, com ali a Lituânia e a Polônia, né? Então, foi lançado um relatório por um certo país, afirmando de que a Rússia possivelmente atacaria a Ucrânia. Olha, provas, fontes, de onde? Não é a primeira vez, né? Já ano passado foi a mesma coisa, diziam que os russos estavam concentrando tropas na fronteira com a Ucrânia, e não deu em nada. Vamos ver. O problema é que essas tensões, elas desestabilizam, de fato, a região, as relações, enfim, impossibilitam uma normalização das relações e, lamentavelmente, está entrando nesse período de nova Guerra Fria aí, em que a Rússia nem é o protagonista, né? A China nem é o protagonista, exatamente. Está sendo mais aí atacada até do que a Rússia.
A Rússia, no final das contas, foi jogada no colo da China pelas circunstâncias e muito por uma inabilidade do Ocidente de lidar com a Rússia. Mas, enfim, são questões da atualidade, né? A gente veio aqui hoje para discutir um pouco mais para trás a história. Pois é, acaba sendo da atualidade. Quando a gente fala da União Soviética, né, Rodrigo, a gente consegue também discernir dentro do país realidades muito diferentes, inclusive seja geograficamente, por exemplo, se a gente for falar da realidade em países como a Belarus soviética ou os próprios países bálticos, a gente tem um cenário. Se a gente for falar, por exemplo, da realidade no Uzbequistão ou no Pamir, a gente acaba tendo um cenário completamente diferente. E se a gente for falar daquela região, aquele eixo ali, Moscou-Leningrado, né, Moscou-São Petersburgo, a gente também tem um outro cenário. Se a gente for falar do Cáucaso, um outro cenário. Como que isso hoje, isso daí por acaso se reflete na preferência, no posicionamento também das pessoas com relação ao período soviético? Como que você avalia isso? Sim, acho que cada região tem a sua história com a União Soviética, e isso é bem pronunciado em alguns casos. E é importante a gente, né, colocar isso, porque acho que um dos erros primários que são feitos em relação à União Soviética é você falar de uma União Soviética. Falar, a União Soviética era assim. Enquanto a gente está fazendo aqui uma divisão geográfica, mas a gente pode fazer uma divisão cronológica também. A União Soviética, ela não foi um monolito do início ao fim. É um país que sofreu profundas mudanças, profundas reformas, rupturas até mesmo. Então, falar do período do Gorbachev, falar do período do Stalin, você está falando de duas coisas muito diferentes. Mesmo falar do período do Stalin antes da guerra, o período do Stalin pós-guerra, já são duas circunstâncias muito diferentes. Então, acho importante pontuar isso. Não generalizar a União Soviética, quando a gente está falando de algo daquele período, tem que contextualizar o que exatamente está sendo tratado. No nível das repúblicas, né, porque a União Soviética era uma federação, uma união que reunia diferentes níveis de autonomia, diferentes povos e repúblicas organizadas em diferentes níveis de autonomia, tendo inclusive uma grande federação dentro de si, que era a Federação Russa. E a parte da Federação Russa, diversas repúblicas que, né, já mencionamos algumas aí, Geórgia, Armênia, Cazaquistão, Uzbequistão, Letônia, enfim, várias. E cada uma dessas repúblicas, hoje em dia, vai ter uma relação distinta com o que foi a União Soviética. O que eu acabei de falar em relação ao que as pessoas acham, vale muito mais para a Rússia do que para os outros países. Apesar de que essa questão de um desconhecimento grande por parte da juventude, ela é generalizada. Mas você vai até no observar... Brasil a gente tem um desconhecimento aí bastante... A gente consegue observar países, regiões com uma relação aí já bem pronunciada em relação à União Soviética. A Ucrânia, a gente vê nas notícias, né? Os países bálticos, são regiões que fizeram até mesmo uma limpeza do patrimônio histórico-arquitetônico que eles possuem. A Ucrânia, por exemplo, lançou uma lei chamada Lei de Descomunização, em que eles retiram todos os símbolos que remetem ao período soviético. E quem visitou a Rússia sabe que esses símbolos eles estão presentes nas fachadas dos edifícios, estão presentes na decoração do metrô, por exemplo, estão presentes, enfim, a própria Ucrânia também no né? próprio patrimônio. Abundante. Em toda a União Soviética ele estava. Era a característica da arquitetura, esse aspecto monumental, propagandístico, e de colocação desses símbolos na própria, enfim, na própria fachada, na própria... Um dos símbolos de Kiev, inclusive, né, é aquela estátua da Pátria-Mãe, né, segurando um de um lado a escudo, espada e o escudo com o símbolo do país. Da União Soviética. Como que você vai tirar? Eles queriam trocar o símbolo da União Soviética pelo
pelo tridente ucraniano, né? Acabaram não fazendo isso por enquanto. Mas o fato é que muita coisa foi destruída desse patrimônio histórico arquitetônico. Na Ucrânia, em todos os países, mas principalmente na Ucrânia e nos 3 países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, que são os países que têm, junto com a Geórgia, as questões mais pronunciadamente antissoviéticas. Uma história oficial muito antissoviética, um mito nacional de refundação nacional a partir do fim da União Soviética, muito calcado nessa ideia da União Soviética como algo que não lhes permitiu desenvolver, não lhes permitiu assumir o caminho natural, que seria o caminho europeu, liberal, democrático, e também como uma espécie de uma ocupação russa, uma imposição por parte dos russos de um sistema autocrático asiático, digamos assim. E uma coisa curiosa você tá comentando, Rodrigo, porque quando aconteceu aquele processo ali, né, da reunião dos representantes da Rússia, da Bielorrússia e da Ucrânia, lá em 91, né, e foi feita aquela eleição, entende? A maior parte da população da Ucrânia ela foi favorável ao permanecimento, né, da União Soviética. Como que a Ucrânia acabou adotando essa postura tão antissoviética, tão inclusive antirrussa, em tão pouco tempo, né? São 30 anos, o país ele tinha inclusive uma infraestrutura bastante, né, em termos de complexo metalúrgico, construção naval e em diversos outros aspectos. Como é que isso daí se desenvolveu, né? Como o próprio país acabou respondendo a isso tudo? Esse aspecto ele não reflete necessariamente numa ampla maioria na opinião pública. A Ucrânia tanto é um país com uma opinião pública muito dividida que esteve em guerra civil, né? Já perdeu a Crimeia, a região do Donbass também está virtualmente separada e quer, enfim, concretizar essa separação. E tem regiões de maioria de pessoas de etnia russa, que falam russo, apesar de nascidos na Ucrânia, né? A questão étnica que não é tão simples quanto no Brasil. Não basta você nascer no país para você ser ucraniano. Etnicamente, você tem a etnia dos seus pais, né? Exato. Os rios sanguíneos. Então, se você Um fala discernimento. russo, se a sua família é russa, não importa se você nasceu no Cazaquistão, na Letônia, na Ucrânia, você vai ser russo. Assim como se você é de família ucraniana, nasceu na Sibéria, existem muitos ucranianos na Sibéria, você continua etnicamente sendo considerado ucraniano. Então, a Ucrânia é um país bastante dividido e essas medidas não foram tomadas assim com uma ampla maioria, como um consenso. Foi algo discutido, a Ucrânia tinha, inclusive, partidos comunistas e muita gente que simpatizava com o período soviético e não ficou contente com o rumo das coisas. E, atualmente, apesar da Ucrânia ter se aliado ao bloco considerado democrático, né, o fato é que há muito pouca democracia no que está sendo feito na Ucrânia. O principal líder de oposição ao atual presidente, o Medvedchuk, ele é de um bloco pró-Rússia, pró-Kremlin, ele está preso, acusado de traição. Mas não conta com estabilidade de governo, né? O Zelensky. Pois é. Os principais veículos de comunicação que tinham uma linha mais pró-Rússia foram fechados. Então, não é exatamente como se fosse pleno Estado de direito no modelo liberal. Há graves violações para manter esse alinhamento que não tem rendido frutos. Desde 2014, a Ucrânia optou por um alinhamento com os Estados Unidos e com a União Europeia, em detrimento das relações com a Rússia, e materialmente a situação da Ucrânia só piora. A Ucrânia hoje figura como o país mais pobre da Europa
per capita. Pior ainda do que a Moldávia, pior do que, enfim, países nos Balcãs, uma situação terrível. E o que eu quero dizer? Eu não acho que a Ucrânia tivesse ter feito uma escolha. Esses países, a Geórgia, os países dos Balcãs, eles não têm que fazer uma escolha entre um bloco e outro. Eles sempre vão se beneficiar de trabalhar com os dois lados. Fazer uma escolha é se entregar nas mãos de interesses que não são os seus interesses nacionais. E foi o que ocorreu, na minha opinião. E a Ucrânia está colhendo os frutos dessa escolha infeliz que foi feita em 2014 e que levou a toda essa situação que chegamos aqui hoje. De modo que essas mudanças elas foram colocadas mais de baixo para cima do que de cima para baixo. Desculpa, mais de cima para baixo do que de baixo para cima. Muito mais das oligarquias que dominam o país do que legitimamente um desejo popular de mudança. Claro, os anseios populares foram manipulados ali e há uma linha oficial que é transmitida, mas ela está longe de ser consensual. Voltando então para a Rússia, né, Rodrigo? A gente tem algum cenário parecido com o tipo da Rússia? A Rússia é um país completamente diferente do cenário ucraniano. Como é que a gente consegue observar isso? Porque, às vezes, uma coisa que alguns estudantes meus conseguem notar é que o Brasil, por exemplo, que é um país completamente diferente, em alguns aspectos, lembra um pouco a linha ucraniana, e o Brasil lembra alguma coisa também da Rússia, né? Mas a Rússia, como é que ela se dá nesse alinhamento aí com a Ucrânia? Ela acaba assumindo uma linha totalmente diferente. A figura hoje que a gente tem do governo com relação à memória do povo também, com relação à União Soviética, acaba se discernindo muito, né, pelo que a gente inclusive notou na conversa, né? Mas como se dá isso daí? Você conseguiria dar uma esmiuçada melhor, por favor? Eu acho que existe um aspecto que hoje em dia difere muito a Rússia da Ucrânia nesse aspecto da memória em relação à União Soviética, que é o seguinte: o governo Putin ele se utiliza da memória soviética de maneira limitada, né, selecionada, mas se utiliza. Então, a vitória na guerra é o aspecto que é mais importante para o governo, é a tecla que o governo vai bater. O feriado mais importante do país é o Dia da Vitória, as grandes paradas militares todas em relação a essa vitória, e, enfim, você encontra vários filmes, a indústria cultural aqui vai trabalhar muito com a Segunda Guerra Mundial, o heroísmo, o patriotismo. Então, esse aspecto da Segunda Guerra ele é muito ressaltado, muito fortalecido. E os símbolos relacionados à guerra, inevitavelmente, são os símbolos comunistas, né? Porque a guerra ocorreu quando o país era a União Soviética. Então, muito da simbologia, a bandeira sobre o Reichstag é a bandeira da União Soviética. As ordens militares levam ali a foice martelo, estrela vermelha, todas essas coisas. Então, nesse aspecto, a Rússia ela adotou toda essa narrativa da vitória. Abraça isso com muita ênfase. Os ucranianos eles têm se afastado cada vez mais dessa narrativa da vitória. Eles já não comemoram o dia 9 de maio, por exemplo. Para quem não sabe, o dia da vitória, 9 de maio, ele é comemorado no Bloco Socialista. No Ocidente, é comemorado dia 8 de maio, porque quando foi assinada, foi de noite em Berlim, e em Moscou já era dia 9. Ficou instituído aqui dia 9, no Ocidente, no Brasil, inclusive, o dia da vitória é dia 8. A Ucrânia já mudou, a Ucrânia passou agora a comemorar a partir do dia 8, não dia 9. Só para diferenciar em relação à Rússia, exclusivamente. Eu sei que isso aqui vai para o YouTube depois, vai para o Instagram, mas não tem como não rir dessa situação. E a Ucrânia tem também um papel ambíguo ali na guerra, não somente a Ucrânia, os países do Báltico também, mas foram os locais onde o colaboracionismo ele foi mais acentuado.
E é bastante Então, ambíguo, como você mesmo narra, né? Até porque, veja bem, tem essa questão do colaboracionismo, né? E do outro lado, logo ali do lado da Ucrânia Ocidental, você teve Kiev, onde aconteceu, por exemplo, o massacre de Babi Yar, né? Que matou milhares de pessoas. Como é que pode uma coisa dessa? é uma narrativa, assim, o colaboracionismo ele foi minoritário em todos os locais. A gente chama muito atenção disso, mas o fato é que a maioria da população ucraniana ela tratou os alemães como invasores. Afinal, os alemães estavam cometendo massacres. Houve grupos oportunistas, colaboracionistas, que receberam Hitler como libertador, enfim, e se conectaram imediatamente aos alemães, mas não é uma realidade tão grande como ela hoje é amplificada na Ucrânia. O lamentável hoje na Ucrânia é que essas pessoas estão sendo transformadas em heróis, e eles estão substituindo, retirando as placas. Quem conhece que a Rússia sabe que nos edifícios tem placas comemorativas falando quem morou no edifício. Tá? Eles estão retirando todas essas do período soviético e colocando honrarias, fazendo honrarias a pessoas responsáveis por massacres junto dos alemães. Inclusive, independe da questão ideológica. Algumas dessas pessoas, eu Depende, sei, claro. elas são, inclusive, consideradas criminosos de guerra por governos como a Polônia, por exemplo. Entende? É uma situação As realmente minorias muito polonesas séria. foram massacradas, as minorias judias foram massacradas, e qualquer um que era os ciganos e qualquer um que era considerado enfim, comunista ou ligado ao Exército Vermelho, enfim, todas eram massacrados. Esse massacre de Baba Yar que você comentou é uma das coisas mais criminosas, um dos crimes mais hediondos realizados na guerra. Foi um período de 2 dias na cidade de Kiev, nos arredores da cidade de Kiev, em que foram massacradas dezenas de milhares de judeus, dezenas de milhares, organizados covas coletivas, e na bala, tiro, foram massacrados em questão de 2 dias. Se eu não me engano, foram 40 mil. Enfim, uma quantidade absurda de pessoas simplesmente massacradas. Né? Então, o fato dessas pessoas que colaboraram com o nazismo, hoje numa narrativa distorcida da história, serem comemoradas como heróis patrióticos que lutaram pela liberdade do país, da Ucrânia, é bastante lamentável, né? E feito o importante é uma situação bastante curiosa essa que você está comentando. Eu, por exemplo, estudei em Belgorod também, né? Belgorod é uma cidadezinha, para você que está olhando agora esse vídeo, né? Você pode chegar no mapa, você coloca lá Belgorod, não Belgrado. Belgrado fica na Sérvia. Meu tio mesmo era danado para confundir. Belgorod. E cai justamente ali entre Kursk e Kharkov. Kharkov chegou inclusive a ser a capital da Ucrânia durante os anos 20, entende? Antes de Kiev ainda, entende? E é curioso, porque durante a Segunda Guerra foi hoje, inclusive, a gente consegue, né? Tem uma quantidade aí bastante sensível, né? Da presença ucraniana, seja até no jeito das pessoas falarem, o G, por exemplo, como H, entende? Enfim, existe uma questão da identidade ali também presente, entende? Mas a cidade foi totalmente devastada, foi totalmente demolida durante a Segunda Guerra, entende? E, enfim, hoje em dia ilustra de maneira bastante clara essa questão desse contraste econômico, aonde a gente tem que em 1991 a renda de Kharkov era bem maior do que a de Belgorod. No entanto, hoje o que a gente consegue notar, Rodrigo, é que a coisa inverteu. Exato. E a renda per capita hoje em Belgorod é aproximadamente, posso ter aí um certo engano, né? Não parei para olhar aqui antes da nossa conversa, mas está na faixa aí de 3 vezes maior do que a de Kharkov. Entende? E eu acho que isso é um exemplo particular que reflete uma tendência geral. A Ucrânia, no geral, ela ficou muito para trás. E se você... E acho que é uma das tragédias dessa narrativa dos nacionalistas ucranianos
é que eles se tornaram aquela caricatura da União Soviética que eles tanto detestam. Enquanto a Rússia esse trem, como os russos dizem, esse trem já partiu há muito tempo. Você hoje vem para a Rússia, você vai encontrar na maioria das cidades extremamente limpas, organizadas, enfim, modelo europeu de Coisa que os urbanização, turistas notam, calçadas né? Os largas. brasileiros, inclusive, bastante notam, né? Primeira coisa que notam, e surpreendentemente, que elas estão esperando outra coisa. Enquanto a Ucrânia, ela ficou ali na década de 90. Você olha imagens da Ucrânia hoje, imediatamente você associa com o que... Eu cheguei aqui na Rússia pela primeira vez em 2008. Ainda tinha muito dessa coisa de poluição visual, os carros estacionados de qualquer jeito. Eu lembro. Eu cheguei em Certa 2007, era direto isso. desordem. Pois é. Uma certa desordem, um certo caos que é remanescente aí dos anos 90, e que hoje você olhando imagens da Ucrânia, eu estive na Ucrânia, mas faz tempo, em 2012, olhando imagens da Ucrânia hoje, parece que você está na Rússia de 10 anos, 15 anos atrás. Então, essa caricatura da União Soviética, essa coisa desorganizada, cinzenta, das pessoas desagradáveis, grosseiras, essa é a tragédia dos ucranianos. Eles acabaram se tornando essa caricatura que eles tanto abominam. Enquanto a Rússia já, enfim, já é outro país, já está... Por exemplo, quando você narra essa situação, você está falando, imagino, principalmente de Moscou, São Petersburgo. A gente pode fazer uma relação do tipo, a gente pode pensar mais ou menos dessa maneira, quando a gente fala, por exemplo, de Vladivostok. Eu sei que a Rússia está desenvolvendo, está desempenhando aí está dando um destaque, uma atenção especial para o Extremo Oriente, afinal de contas, é a região mais próxima ali daquela região do globo que tem mais crescido, que acaba sendo a bacia do Pacífico, né? A gente pode falar aí da Coreia do Sul, da própria China, de países como Vietnã, como Indonésia, Tailândia, que tem desenvolvido bastante a economia, e a Rússia justamente tem tentado dar essa atenção. Como é que é essa situação no Extremo Oriente, Rodrigo? Conta pra gente. Olha, Khabarovsk e Vladivostok são as duas maiores cidades do Extremo Oriente. E são duas cidades em que eu encontrei, enfim, umas cidades bastante organizadas. O Vladivostok tem um problema específico, que é a questão dos carros. Ela por muitos anos, foi um local de exportação, de importação de carros. As pessoas mesmo, era um negócio muito lucrativo trazer carro do Japão e vender pela Rússia inteira. Então, existe uma cultura fortíssima do carro e, claro, isso traz alguns problemas para a cidade, enfim, trânsito constante, falta de vaga de estacionamento para a quantidade de carro que tem. A cidade, além de tudo, a cidade ela fica numa penínsulazinha, então ela não tem uma geografia muito favorável, é cheia de morros. Então, nesse aspecto, a gente tem problemas, mas são cidades bastante desenvolvidas. Khabarovsk, especialmente, extremamente limpa, não difere muito das grandes cidades da parte europeia. O que a gente nota de diferente mesmo é os preços são mais altos lá. Não altos do que Moscou. Moscou é uma cidade cara, né? Mas em relação a São Petersburgo, é uma cidade baratíssima para o tamanho dela. E em relação, enfim, a outras cidades aí, Kazan, outras cidades grandes aqui do Ocidente, lá é consideravelmente mais caro. Mas em questão de qualidade de vida, de infraestrutura, bom. Eu fui para uma cidade muito pequena, no Extremo Oriente, e eu tinha uma expectativa já bem ruim, imaginava que ia ser, enfim, como a gente diz, um buraco, que é Birobidzhan, capital do Oblast Autônomo Judeu. O que você achou de lá? Não, assim, a cidade arrumada, claro, muita poluição visual, que era uma coisa que tinha muito aqui na Rússia, em Moscou, São Petersburgo, mas melhorou muito nos últimos anos. Sim, você vê a poluição visual e tal, mas uma cidade
arrumada. Eu vi que tem muito investimento chinês lá, fica muito próximo da fronteira com a China. E, enfim, não diria que eu encontrei algo precário lá, não. Pelo contrário. Eu acho que as cidades pequenas aqui que são mais tem uma situação de maior precariedade do que o Extremo Oriente. Entendo, Rodrigo. Entendo. Voltando então àquela questão, você inclusive muito obrigado aí por ter esmiuçado essa questão aí pra gente. Voltando à questão da União Soviética, como que é a relação dos russos, Rodrigo, com relação, por exemplo, a Stalin? É uma outra pergunta que muitos estudantes acabam tendo, entende? Muitas pessoas, muitos seguidores, eu acredito que vão ter, segue a página. Como que é hoje essa questão do Stalin aí na Rússia? Acho que muita gente acaba se surpreendendo quando eu digo que a relação à imagem que os russos têm do Stalin, ela é consideravelmente melhor do que a que elas têm do Lenin, por exemplo. É mesmo? Acaba sendo melhor do que a do Lenin? Em alguns aspectos, sim. Eu vou explicar isso e eu acho que, primeiro, é um choque, enfim, há um estranhamento, porque as pessoas têm uma imagem do Stalin como ditador impiedoso, e também o fato que você vem aqui para a Rússia, é inevitável você encontrar monumentos ao Lenin e referências ao Lenin na arquitetura e tal. E o Stalin não existe, né? Sobrou muito pouco. Se você encontrar alguma coisa, ou é restaurado ou é novo. Mas então, aí eu consigo puxar. Por que novo? Porque hoje em dia se fazem estátuas de Stalin. E se faz, são poucas, em algumas regiões específicas, mas existem, e algumas estão sendo restauradas. A gente já consegue ver a imagem do Stalin no Vedenha, por exemplo. Eu fui num teatro na Buriátia, teatro lindíssimo de ópera e balé, também encontrei lá o Stalin. É uma coisa que você, desde o período da desestalinização, ainda no período soviético, você não encontra. Aqui o metrô de Moscou, frequentemente você vai ver locais que parecem que deveria haver algo ali, uma moldura, ou está vazio. Pedestal, realmente havia algo. Havia o Stalin e ele foi retirado a partir de 56 do processo de desestalinização. São muitos os exemplos do metrô de Moscou. Porque hoje em dia existe uma certa reabilitação da figura do Stalin? Por causa daquilo que eu mencionei da guerra. O governo Putin, ele bate muito na tecla da vitória, como um elemento de fortalecimento do patriotismo, e quem comandou o país foi o Stalin. Então, a figura do Stalin é indissociável da vitória na guerra. Inclusive, alguns anos atrás, já faz bastante, mais de 10 anos, fizeram um programa de televisão, fez uma enquete, o maior russo da história. E o Stalin quase ganhou. No final não ganhou, porque o programa também achou que ia pegar mal e eles acabaram colocando o Stalin, ficou em segundo, sei lá, terceiro. Mas a figura do Stalin, enquanto o Lenin ficou, sei lá, em quarto, quinto. A figura do Stalin, ela é muito lembrada por causa da guerra. E o papel que ele cumpriu na guerra é muito exaltado. Enquanto os problemas do... Uma coisa que eu percebo é que, de certa maneira, o Lenin ele deixou um legado muito presente em termos ideológicos, em termos de país, afinal de contas, né, a estrutura da União Soviética veio através da Revolução, que ele, inclusive, né, desempenhou um papel líder, um papel de liderança. E o Stalin ele acabou deixando um legado, inclusive material, muito intenso, né? Então é aquela coisa, as pessoas convivem com isso, as pessoas estão presentes, né? Então acaba lembrando também, né? E o fato é que o Lenin ele acaba sendo um pouco esquecido porque o Stalin, ele sendo o comandante na guerra, criou toda essa aura, e o Stalin ele também é associado ao patriotismo, ao nacionalismo. Como é uma ideia que o Putin ele construiu essa ordem, essa nova ordem mundial depois da Segunda Guerra, foi o Stalin, né?
Enquanto o Lenin, muitas vezes pelos nacionalistas, ele é associado com às vezes ele é chamado de russófobo, porque o Lenin Eu já vi, inclusive, essa relação. porque o Lenin não pretendia favorecer os russos dentro da União Soviética, porque o Lenin acreditava numa revolução internacional e que o papel de vanguarda não necessariamente ia ser representado pelos russos, mas que a revolução, para ela dar certo, ela teria que ocorrer na Alemanha, teria que ocorrer na Inglaterra, teria que ser um processo mundial. Isso acabou não ocorrendo, e o Stalin foi obrigado a se concentrar na União Soviética sem esperar a Revolução Internacional. Então, o Lenin, às vezes, por esse e outros aspectos, ele é taxado como anti-russo, antipatriótico, em relação ao Stalin, que, principalmente a partir da guerra, começou a reforçar as ideias de patriotismo. Ele permitiu à Igreja Ortodoxa eleger um patriarca, ele recuperou determinados aspectos da história imperial russa, então instituiu medalhas em homenagem a comandantes militares históricos da Rússia, como Suvorov, Kutuzov, Alexander Nevsky. Então, todo esse aspecto ideológico foi um pouco recuperado na época do Stalin, com o objetivo de dar maior coesão para o país no momento em que eles estavam enfrentando a máquina de guerra nazista, a maior máquina de guerra da história. Então, havia um objetivo, não foi simplesmente nacionalismo por nacionalismo, mas ele, então, acaba sendo identificado como uma figura mais simpática aos sentimentos nacionalistas, enquanto o Lenin era um internacionalista contra o chamado chauvinismo russo, e por isso uma figura que não é simpática aos olhos dos nacionalistas, dos patriotas terrenos, que hoje são muitos aqui na Rússia. É uma coisa que, de fato, se discerne bastante na sociedade. Rodrigo, uma outra questão, inclusive a gente passou agora, né, essa semana aí, pelo Dia da Consciência Negra aqui no Brasil, né? A Rússia, a União Soviética, ela acabou desempenhando um papel de bastante destaque no processo de libertação de diversos povos na África, não é verdade? E quando a gente fala dessa questão da memória, como você mesmo notou, né, o que acaba sendo muito resgatado é a questão da vitória na Segunda Guerra. Como é essa questão do legado? Eu, por exemplo, posso falar até por mim, né? Quer dizer, eu estudei também na Universidade Russa da Amizade dos Povos, na RUDN, hoje é a Universidade Russa da Amizade dos Povos, e durante o período soviético se chamava a Universidade da Amizade dos Povos Patrice Lumumba, que foi o líder pela libertação do Congo, entende? Do legado belga. Então, como é hoje essa questão internacionalista dentro da Rússia? Eles acabam dando um acento maior na questão do nacionalismo? Como é essa questão? Sim, eles acabam dando um tom nacionalista a esses elementos. Durante a Guerra Fria, como você mencionou, a Rússia apoiou diversos movimentos de libertação pelo mundo, dos países do terceiro mundo, não somente na África, mas na Ásia também, e apoiou também na América Latina movimentos aí contra a dominação, influência estadunidense. E muitos quadros, muitos estudantes foram trazidos para a União Soviética, foram educados aqui. A Patrice Lumumba, essa universidade que eu estudei lá na faculdade preparatória, foi central nesse aspecto. Hoje em dia, isso já não tem esse mesmo peso, e os estudantes que seguem vindo para a Rússia, na maioria desses países da África, por exemplo, eles seguem ainda pelo legado soviético, ainda como uma inércia do período soviético, das relações que foram estabelecidas lá, e não foram rompidas após o fim da União Soviética. Então,
eles vêm ainda muito por esse legado, muito mais por esse legado do que por algo que a Rússia propriamente esteja construindo. Vem mudando, a Rússia tem tentado, com o tempo, trazer mais, e principalmente chineses têm vindo com muita força, e, enfim, a Rússia, que por aí quase 3 décadas, enfim, mais de 2 décadas, não intervinha mais em conflitos no exterior, com a guerra civil na Síria, ela interveio e vieram muitos sírios aqui nesse período para a Rússia, e se estabeleceu uma parceria grande, e essa ideia da Rússia como uma potência global se fortaleceu, e os russos se orgulham desse papel que eles cumpriram. E aí eu não vou nem entrar no mérito se foi um papel positivo, negativo, o Assad ou os Caso outros caso, são diversos países que a lados do gente teve aí, conflito. enfim, é difícil a gente pegar e dar uma... Não vou nem entrar nesse mérito, o fato é que os russos se orgulham disso. Oficialmente, né, o governo se orgulha disso, e existe referências aos que eles chamam de soldados internacionalistas, os russos que deram a sua vida e lutaram nesses diversos conflitos do globo. E aí eles incluem todo o período da União Soviética. Inclusive, um aspecto interessante, eu fui recentemente a uma igreja aqui nos arredores de Moscou, construída em 2018, chamada Igreja das Forças Armadas. É um local muito interessante para a gente entender a ideologia do putinismo, porque ela foi construída em homenagem à vitória na Segunda Guerra Mundial, mas em homenagem às Forças Armadas da Rússia como um todo, inclusive, e quem conhece as igrejas ortodoxas, elas são cheias de ícones, né, mosaicos com representações de santos e tal, e nessa igreja, uma igreja muito incomum, tem representações de soldados russos. Ela é a igreja das Forças Armadas, então soldados de várias épocas, principalmente da Segunda Guerra Mundial, mas tem uma parte da igreja que é dedicada aos soldados internacionalistas. E aí você enxerga entre os soldados uniformes, os soldados que lutaram no Afeganistão na década de 80, na Síria agora, e embaixo está escrito o nome de todos os conflitos em que a Rússia se envolveu: Guerra da Coreia, Guerra de Libertação da Angola, Etiópia, a própria Síria mais uma vez, enfim, todos os conflitos da Guerra Fria, Vietnã, em que houve, nem que fossem assessores militares soviéticos, estão representados aí nesse que é praticamente um quadro de anjos, né? Uma coisa religiosa, é um local religioso. Então, na ideologia oficial, eles têm reforçado esse papel da Rússia como uma potência interventora. Claro que mudou muito o caráter do que a Rússia fazia no período soviético, do que ela faz hoje. Mas para a ideologia oficial, patriótica do Putin, não interessa o internacionalismo proletário. O que interessa é o papel da Rússia como potência, dividindo o mundo em esferas de influência, e o período em que a Rússia era uma potência global inegável. Ele apaga o conteúdo verdadeiramente ideológico e deixa só o elemento patriótico. É uma coisa que você estava comentando aí ao longo dessa explicação que você deu. Eu, por exemplo, acredito que você também conheceu diversas pessoas que de repente teve um pai ou uma mãe ou algum parente que de repente eram da África, entende? Alguns estudantes de origem africana que tiveram algum parente que no passado estudaram na União Soviética, entende? Eu, por exemplo, eu vivi com uma pessoa assim, hoje inclusive ele trabalha para a ONU, entende? O pai dele foi estudante na União Soviética, entende? Ele nasceu em Belarus, entende? E depois ele acaba indo viver com o pai, né, lá na África, e quando ele vai estudar na Rússia,
com um passaporte soviético, entende? Passaporte Uhum. de Guiné-Bissau, no caso, e um passaporte soviético, cara. Quando ele virou, eu sou um cidadão soviético, como assim? Ele pegou e me mostrou e me contou a história dele. Eu, nossa, que diferente. Então, e ele não foi a E única pessoa que eu conheci. existem muitas famílias hoje de russos de origem, enfim, árabe ou africana, os pais ou do Afeganistão, muitos, a maioria dos casos eram comunistas, que eram perseguidos nos seus países, vieram para cá, se estabeleceram na União Soviética, ficaram, se russificaram, hoje são russos, enfim. Ou, no caso dos africanos, não eram tanto uma questão de perseguição, mas uma questão deles virem para cá, conhecerem russos ou russas, se casarem e formarem uma família. Isso é muito comum, Estudar, muito né? comum mesmo. Estudar. Inclusive, aqui em Moscou, recentemente, foi eleito para a Duma de uma cidade aqui de Podmoskovia um cidadão nascido na África, mas radicado aqui na Rússia, foi eleito deputado, vereador, seria o equivalente a vereador, aqui numa cidade dos arredores. Então, Se não me engano, foi Tvieri, né? Eu me lembro dessa, pode dessa ser, não notícia. sei. Ele é... Então, existe uma comunidade aqui, sim, dessas pessoas de origem, das mais diversas origens. Existem chineses também, e até alguns poucos brasileiros eu conheço que acabaram radicados aqui. Eu sei de um caso, por exemplo, de um senhor que veio na década de 60 e nunca mais mudou para o Brasil. Nunca mais. Desse do Brasil eu não conheci. É interessante essas histórias. Você vê, né? Eu, por exemplo, conheci também, enfim, uma outra situação onde eu tive uma estudante, entende, de português, e os antepassados dela eram da Bulgária, entende, e por causa a Bulgária passou por uma espécie de golpe, né, uma ocupação nazista pouco antes de começar a guerra, entende? E justamente nesse contexto eles acabaram fugindo para a União Soviética. Ele, digamos ali, o pai dela, né, o avô dela, enfim, não me lembro agora o nome exato, ele inclusive trabalhava com a parte de petróleo, engenharia, entende? E acabou indo para a região de Surgut, lá na Sibéria, onde tem os depósitos de gás, entende? E, enfim, é uma história também bastante São interessante. muitas as histórias assim. São muitas mesmo. Uma das coisas que eu acho interessante nos relatos das pessoas que vieram aqui logo depois do final da União Soviética, naquela década de 80, é que as pessoas narram uma cidade de Moscou e mesmo a cidade de Leningrado, uma cidade muito cosmopolitas, com uma presença enorme de pessoas dos diferentes lugares, não apenas da União Soviética, claro, da União Soviética, georgianos, cazaques, enfim, de toda a União Soviética, muitos, mas também de países estrangeiros e não somente do bloco socialista. Nesse sentido, a Rússia acho que diminuiu bastante essa presença em relação ao que ela já foi. Ao que já foi, acho que sim. Mas, enfim, ainda é um país muito, especialmente do ex-bloco soviético, é muito presente. É muito, muito, muito. Eu já olhei alguns dados referentes a isso. Verdade que eles estão um pouquinho defasados, entende? Mas para o ano mais ou menos de 2010 era cerca de 17 milhões de estrangeiros na Rússia. E a Rússia acabava se destacando, aí, se não me engano, no terceiro lugar entre os países que mais tinham estrangeiros no mundo, ficando aí depois dos Estados Unidos, afinal de contas tem uma diáspora latino-americana gigantesca ali dentro, entende? E pode ser que esteja ou a Alemanha, mas acredito que era a Alemanha, ou a Arábia Saudita, entende? A Arábia Saudita acredito que vinha depois da Rússia. Também tem bastante gente por causa da influência religiosa, né, do mundo islâmico. Então, era bastante que eu acho que aqui não é tão visível isso, porque muitas das pessoas são do espaço pós-soviético
e já tem uma mentalidade bastante integrada. Não todos, claro, mas muitos têm. Se pegar os ucranianos e belorussos que vivem aqui, eu e você nunca vamos conseguir identificar Ver se a assim na rua tão pessoa... facilmente, Jamais. não vai, entende? Não vai. Nem pela conversa. Os Então... próprios russos tratam E, eles como se fossem membros da e própria casa, né? E mesmo, enfim, armênios, georgianos, azérios, já foram o mesmo país por tantos anos. A gente tem os que chegam agora, mas tem gente que é da terceira, quarta, quinta geração já. É interessante mesmo tudo isso. É, então, assim, com relação à União Soviética, fica até difícil, né? A gente traçar uma visão, né? Tem sempre essa presença dúbia mesmo, né? Desse legado, né, Rodrigo? Eu acho que é normal que seja assim. A gente tem que... Um dos trabalhos do historiador é complicar as questões, não é somente explicar as questões. É muito fácil a gente dizer que a União Soviética é o império do mal, ou que a União Soviética é o farol da liberdade, e é isso aí. Mas o fato é que ela não é nenhum nem outro. E não é em cima do burismo, é isso. Quando a gente se debruça sobre uma questão, a gente sempre, de verdade, a gente sempre vai entender que ela é mais complicada do que parece e do que querem que pareça. Como E diz a o União ditado, toda novela Soviética tem dois é um lados. fenômeno, um fenômeno tão complexo que esse tipo de redução que é feito até por acadêmicos, às vezes, jornalistas, não nos ajuda a compreender o país. O país existiu por 70 anos, ocupou um sexto da superfície terrestre, englobou aí mais de... que hoje, se a gente pegar hoje, seria o mais de 200 grupos étnicos. Então, reduzir essa experiência Centenas de a milhões de habitantes, completamente centenas de diferentes. milhões de habitantes, reduzir essa experiência da maneira como costuma ser reduzido, de maneira vulgar, essa caricatura do que foi, as pessoas têm medo, e as pessoas chegam aqui verdadeiramente influenciadas por essas imagens. Chegam Eu sim. posso falar isso como um guia turístico mesmo. Mesmo pessoas que não têm um interesse, nunca tiveram um interesse especial pela história local, especialmente essas pessoas, a imagem que é cultivada, que fica ali, que tá no fundo, é de um país cinzento, empobrecido, autoritário, perigoso, perigoso. As pessoas no Brasil me perguntam antes de vir Perigoso. se a Rússia é perigosa. Meus Perigoso. amigos, no Brasil, né? Vamos, Pega uma cidade grande aí, Rio de Janeiro, São Paulo. é, Eu lembro que, perigoso. você sabe, Rodrigo, eu vou compartilhar um pouquinho contigo aqui a experiência que eu tive. Então, eu já tive situações das mais diversas. Eu já conheci pessoas que foram para a Rússia achando que ia encontrar, por exemplo, urso na rua. Urso na rua. Relacionava a questão de máfia, entende? Que você ia estar andando na rua e vai estar tipo GTA. Quem já jogou, quem gosta de É jogos, muito entende? forte, né? GTA vai estar andando assim, vai estar uns malucos com, com um sobretudo, aquela coisa de filme, né? Hum, Olha, é uma loucura, entende? Uma loucura mesmo, entende? Enfim, eu acho que de fato é. E como guia turístico, e como professor de russo também, né? Eu estou fazendo esse encontro aqui mesmo, você deve ter entendido, né? Como uma conversa sobre essa uhum. temática, né, da União Soviética. Ah, é uma coisa que a gente nota de maneira muito intensa, entende? Muito intensa. E como você mesmo falou, é uma questão dúbia. Porém, que você tem de um lado uma pessoa que gosta, outra que não gosta da União Soviética, mas que de certa maneira elas conseguem conversar, conseguem ter um certo respeito e respeito inclusive ao patrimônio histórico que a gente tem no país, não é verdade? Tanto é que as estações de metrô estão lá em Moscou, por exemplo, tranquilas, entende? Mas uma coisa que a gente nota no Brasil é justamente essa, tá entendendo? Enfim, É uma histeria política é uma histeria muito
grande, cara. É uma histeria gigantesca. Não precisa ser assim, entende? Enfim, na qual a gente projeta coisas que não são reais, né? Por exemplo, sobre a Rússia. As pessoas têm medo da Rússia. E isso não é só o Brasil, não. Na Copa do Mundo, as primeiras semanas da Copa aqui, pouquíssimos europeus. Os latino-americanos vieram em peso. Até aí Irã veio, Marrocos, tinha muita gente. Da Arábia Agora, os Saudita, de europeus, maneira geral. Eles têm, inclusive, os esse europeus interesse. poucos. E depois, e eu conversando com as pessoas, a imprensa inglesa fez uma campanha, tocou o terrorismo, a BBC tocou o terrorismo de que os hooligans russos, que era um perigo terrível, que a Copa do Mundo ia ser uma batalha campal. Quando as pessoas começaram a perceber que não existia nada disso, os ingleses foram bem na Copa, né? No final, esgotados os voos para a segunda metade da Copa. Na primeira metade, as pessoas perceberam que tudo aquilo era uma histeria absolutamente Fundada. descolada da realidade, e as pessoas começaram, né? Vamos lá. E vídeos de ingleses viralizaram, eles maravilhados, que foram bem tratados, que eles, até ajuda no final o meu trabalho, esse tipo de expectativa, porque eu não preciso me esforçar muito para a Rússia parecer maravilhosa, porque a pessoa chega com uma expectativa tão baixa e encontra algo tão acima da média que Não o esperava, né? trabalho tá Se feito aí, né? surpreende. Ela No fim das contas, meu Deus, surpreende. não tem isso na rua? Enfim, propaganda é algo que funciona, viu? Funciona Funciona. muito. Funciona. Funciona sim. E, enfim, Rodrigo, eu gostaria de te agradecer, entende, por essa conversa que a gente teve. Acredito que durou aí um pouco mais de 1 hora, né? Durou coisa aí de 1 hora e 10 minutos, 1 hora e 20 minutos. Eu confesso que eu não cheguei a gravar. Tá sendo uma das primeiras que eu tô fazendo, na verdade, Rodrigo. Então, inclusive, você me desculpa se eu não tenho experiência, né, nesse ramo todo, entende? Nessa parte toda. Mas eu gostaria de te agradecer de verdade aí e espero poder contar contigo, né, com a sua participação de repente. Claro. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. E Então, eu vou que ficando agradeço o por aqui. convite e espero que possamos repetir aí, discutir outros temas, quem sabe trazer perguntas do público que vai nos assistir. Vamos lá, Pois vamos é, desenvolver. pois é, eu tenho algumas ideias aí nesse respeito e espero compartilhar contigo logo logo. Tudo bem? Uhum. Então tá Maravilha. Muito certo. obrigado, Rony. Valeu. Tchau, tchau.